Olá, pessoal. Então, nessa videoaula aqui daremos início à correção, no caso em específico, nível 2 da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática do ano de 2019, como exercício de revisão para a gente treinar. Logo na capa aqui, vocês observam os dados que devem ser preenchidos, certo? No dia. Também temos aqui a correção regional, que será feita, e a correção nacional, pelos avaliadores, em que a gente pode obter as medalhas e menções honrosas, né? Então, a primeira questão, que também essa primeira questão é a questão número 3 do nível 1, certo? A OBMEP ela sempre coloca duas questões do nível 1 é igual a duas do nível 2. E essa é uma delas. No caso, essa primeira questão aqui. Então, temos aqui, cada questão, certo? Vale 20 pontos, são seis, totalizando 120 pontos. Sempre é importante saber essas informações em que o Albimap ela sempre escalona os níveis de dificuldade. Primeira questão tem um nível fácil, depois a segunda vai aumentando, bem como as alternativas, A, B e C também é escalonado o nível, tá? Então, nessa primeira questão aqui, ó, Paulinho tem peças com cinco formas diferentes: cubos, pirâmides, esferas, cilindros e cones. Peças com a mesma forma têm o mesmo peso, ou seja, a massa. Ele coloca algumas peças numa balança de pratos, tá? E observa o equilíbrio nas duas situações observadas aqui. Então, logo no início aqui, a gente observa as situações apenas, aí vamos para a letra A. Indique se as figuras abaixo representam situações certas ou erradas, né? Essa questão aqui, ela é uma questão de marcar, vocês podem também, se quiser fazer analogias, por exemplo, determinar que a esfera aqui é X, o cubo é Y e o cilindro é Z. E aí, quando for dizer se a situação é certa ou errada, vocês aí poderiam dizer, uma simulação aqui, né? Que Z seria maior que X, né? Para justificar a alternativa, tá? Essa fica a opção de vocês aí. Eu vou fazer uma explicação aqui um pouco mais rápida, tá? Então, observe aqui que, nessa primeira figura, temos aqui o cone e nesse lado aqui, ó, temos uma pirâmide e um cilindro. Então, se eu retiro o cilindro, logicamente o cone aqui, ele vai pesar mais do que a pirâmide, né? Então, essa primeira situação é uma situação certa. E aí vocês podem justificar dessa forma que eu falei. Determina uma letra para cada figura, tá? E diz que uma é maior que a outra, caso fique uma explicação melhor, tá? Aqui, nessa segunda situação, temos o seguinte: essa esfera aqui, tá? Ela é mais pesada do que esse cubo. Observando a situação 1, a gente percebe que a esfera ela pesa a mesma coisa que o cubo e o cilindro. Então, se eu retiro o cilindro, logicamente, a esfera vai pesar mais. Então, também é uma situação certa, né? Então, fica essa letra A dessa maneira. Todas as duas situações são certas. Letra B, vamos adiante. Qual das figuras abaixo representa a situação correta? Então, aqui a gente tem três figuras, A, B e C, tá? E aí a gente deve dizer quais são as situações corretas. Então, observando bem aqui, essa figura C, em que ela está em equilíbrio, pegar ela por ela estar em equilíbrio, eu vou fazer a comparação com as que eu já conheço, tá? Se eu acrescentar aqui, ó, nesse prato aqui, uma pirâmide, vou tentar desenhar aqui uma pirâmide basicazinha. Pronto. Digamos que aqui tem uma pirâmide. E também acrescentar desse lado aqui outra pirâmide. Observe que nas equações, quando a gente estuda a equação,
se a gente mexe de um lado com o valor e no outro lado também, né? A gente não vai alterar o resultado. Se eu somo 2 de um lado, e no primeiro membro e 2 do segundo membro, então eu estou mantendo ali o equilíbrio da minha balança. Então foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma pirâmide aqui e uma aqui. Então continua o meu equilíbrio, né? Coloquei o mesmo peso dos dois lados. E aí a gente vê uma situação bem curiosa. Eu posso trocar essa parte aqui, ó, o cilindro com a minha pirâmide. A gente observa nessa segunda situação que tem uma pirâmide e um cilindro também. Então, essas duas figuras, ela pesa a mesma coisa que um cone, né? Então, aqui, ó, poderia muito bem colocar um cone aqui, certo? Então, quando a gente vai comparar aqui, ó, esfera, pirâmide, cubo, cone, cubo, cone. Então, aí a gente percebe que a situação correta é a situação C, né? A figura C. Então, quando vocês forem colocar a resposta aqui, certo? Então, a figura C é a correta. Então, pode escrever aí, né? Figura C. E aí vocês dão essa justificativa, né? Pois, vocês vão escrever aqui, não vou digitar para não gastar tanto tempo, mas aí vocês escrevem, pois, tá? Ao acrescentar uma pirâmide em cada uma das partes aqui da primeira figura e depois trocando o cone, certo? No caso, o cilindro e a pirâmide por o cone, a gente obtém o mesmo peso aqui, a mesma relação da figura C, que é o cone e o cubo, né? Então, vocês dão essa explicação na letra B, tá? E a letra C é o seguinte: com alguns pesos conhecidos, Paulinho observou a situação de equilíbrio abaixo. Quanto pesam juntos um cubo, uma pirâmide, uma esfera, um cilindro e um cone? Então, aqui, nessa situação, ele quer saber quanto pesa isso aqui. Sendo que aqui ele colocou, né, todas as figuras, certo? Então, todas as figuras juntas, né? Todos juntos aqui, podemos até destacar de amarelo aqui. Então, sendo que nessa figura aqui a gente não tem todas elas, mas aí a gente vem para a mesma relação da letra B. Observe que eu tenho, quais são as figuras repetidas aqui? Eu tenho duas pirâmides e duas esferas. Eu posso trocar uma esfera com uma pirâmide simplesmente pela figura C aqui, ó, em que a gente tem, ó, uma esfera e uma pirâmide pesa o quê? Um cone e um cubo, que é exatamente as duas figuras que estão faltando aqui nesta balança. E aí, fazendo essa troca, logicamente a gente percebe que o peso vai ser o mesmo. Se o peso é o mesmo, então o total é 30 gramas, né? Então, aí vocês vão fazer essa justificativa e dizer que as figuras juntas, as figuras juntas, né? As figuras pesam 30 gramas, né? E aí vocês dão exatamente essa justificativa. Ou seja, as figuras juntas pesam 30 gramas, por quê? Temos aqui os 5 gramas, né? Mais 10 gramas, tá? Mais 15 gramas, que é igual a 30 gramas. E aí vocês podem, não se incomodem por escrever detalhadamente. Quanto mais detalhado vocês colocarem, melhor, né? Então, eles querem exatamente ver a resolução, qual foi o raciocínio que vocês utilizaram para chegar na resposta.
Então, nos próximos vídeos a gente vai continuando a responder as demais questões, tá?